Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Celebramos o 24º domingo do tempo comum e dentro das alegrias da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores, que celebramos ontem. Na alegria da fé que nos reúne, iniciemos esta Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de São Marcos tem como um dos seus objetivos responder uma questão. E a questão é: quem é Jesus? O Evangelho de Marcos tenta ajudar, ou ajuda a comunidade a responder a esta pergunta. E Jesus, depois de um período de convivência com os discípulos, eles são desafiados a manifestar a sua fé em alguém que é mais do que Elias, mais do que João e mais do que um simples profeta. Por isso Jesus olha para os discípulos e pergunta: quem eu sou para vocês? Jesus não quer saber a opinião da maioria. Ele quer saber o que os discípulos, aqueles que ele chamou para junto de si, estavam compreendendo da missão que ele veio realizar neste mundo. Eles deviam ir além da mentalidade do povo e manifestar se realmente compreenderam a identidade messiânica de Jesus. A resposta vem de Pedro, em nome da comunidade. A resposta de Pedro está correta: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Senhor, aquele que nós esperamos e veio cumprir as promessas do Pai, veio salvar, veio libertar o povo de Deus, veio resgatar cada um de nós. A seguir da resposta de Pedro, Jesus fala para Pedro: não comente com ninguém o que você acabou de responder. Não é segredo, faz parte do anúncio. Mas é que Jesus já sabia que aquela resposta de Pedro ainda precisava ser trabalhada. Como um diamante bruto, ele não carrega todo o seu esplendor. Ele precisa ser trabalhado, lapidado, para manifestar a sua beleza e o seu brilho. Então Jesus vai dizer para Pedro: calma, espere, ainda precisa de correções esta sua resposta. E aí Jesus passa a explicar para eles o messianismo de Jesus. O messianismo de Jesus não era um messianismo triunfalista. Jesus não ia reunir um exército, não ia tomar o poder. Jesus não ia conquistar o reino
sem a participação das pessoas também. O reinado, o messianismo de Jesus não iria se estabelecer por decreto e nem pela força de um exército. E aí Jesus começa a dizer a forma do seu messianismo, inspirado naquilo que o profeta Isaías apontou na primeira leitura. E ele vai esclarecendo e vai dizer, vai fazer, aliás, o anúncio da sua morte. Como ele iria resgatar a humanidade, se não era por decreto, se não era pela força, pelo poder, pelo exército. Como Jesus iria então estabelecer o seu reinado? E aí Jesus começa a mostrar que o seu reinado vai ganhando espaço entre nós na medida em que vai tomando conta do nosso coração, que vai orientando o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer. E para isso era necessário arrancar de dentro do coração a raiz do pecado, a raiz da maldade, que gera ódio, violência, discriminação, perseguição, injustiças, imoralidades e uma lista de coisas que o Evangelho apontou para nós anteriormente. E aí Jesus diz da sua morte na cruz. Pela morte na cruz, ele vai redimir a humanidade. Ele vai implantar definitivamente o seu reinado entre nós, que chega pela força do amor, manifestado na sua entrega total nas mãos do Pai, na sua mais plena obediência. Ele morre na cruz, mas não é a morte que tem a última palavra. Ele também ensina, porque 3 dias depois ele vai ressuscitar. A vitória é de Deus, a força é de Deus, o poder é de Deus. E meus irmãos, quando Jesus aponta este caminho, a comunidade reage, Pedro reage. E Pedro vai dizer: Senhor, não fale assim, que isso não te aconteça. Ser perseguido, ser maltratado, ser condenado, era coisa para bandido, não para o Filho de Deus, não para o Messias. Ter como consequência a cruz era vergonhoso demais. Estava reservado para os piores crimes. E o que ele cometeu? Amou, curou, libertou. Ele disse a verdade. Pedro vai dizer: não, que não te aconteça. E Jesus chama a atenção de Pedro e diz: pare de pensar assim, porque você está pensando de acordo com as suas convicções, você está pensando de acordo com as suas verdades, e você não está fazendo esforço nenhum para compreender o projeto de Deus, o jeito de Deus agir. E você não está entendendo que é preciso este sacrifício para arrancar do coração do homem esta raiz de pecado,
Isso não se vence por decreto. Isso não se vence pelo sangue dos touros oferecidos no templo. Isso exige o sacrifício da minha vida. Exige o amor consumado no altar da cruz. Entendeu? E Jesus vai dizer: se você pensar o contrário, você vai provocar divisões na comunidade. Você vai apresentar um caminho que não é o caminho de Deus. Por isso Jesus vai dizer para Pedro: vai para trás, Satanás. Satanás é aquele que divide, que provoca cisões no meio da comunidade. É o espírito contrário ao Espírito de Deus. Quem une, quem santifica, quem traz paz? O Espírito Santo. O contrário é o espírito que divide, Satanás. Por isso, para trás, Satanás. Vai de reto, Satanás. Né? E Jesus disse para Pedro: você não pode pensar assim. Não é o caminho. E aí então, Jesus estabelece os critérios. Quem quer me seguir? Quem quer? Quem vai comigo? Quem está disposto? Qual é a primeira condição? Deixa tudo e renuncie a si mesmo. Se Pedro não tivesse compreendido e renunciado, ele estaria preso às suas convicções e não entenderia o projeto de Jesus, e não seria capaz jamais de abraçar a cruz, como nenhum de nós. Então, quem quiser me seguir, tem que aprender, meus irmãos e minhas irmãs, a renunciar a si mesmo. Não a minha, mas a tua vontade, Senhor. E Deus jamais vai fazer coisas para o nosso mal. Tome a cruz, assuma o compromisso, seja fiel e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida de forma egoísta, mesquinha, como o mundo ensina, vai perdê-la. É triste constatar, hoje, nós temos tanto, ou possibilidade de tanto, e as pessoas se perdendo tanto, chegando a um índice de suicídio que nos assusta. Cuidado. Quem quiser ganhar a vida nesta lógica, perde. Mas quem perder a sua vida no amor com Jesus, for capaz de compreender, estar com Ele, esse ganha a sua vida, vai salvá-la. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, queremos também lembrar, como exemplo desta fidelidade, deste amor, deste abandono nas mãos de Deus, Maria, nossa mãe, nossa padroeira. Lá na cruz, quando Jesus estava prestes ao último suspiro, pouco antes, encontrou força
para nos presentear. E ele disse para a mãe e o discípulo que estava aí com ele, e naquele discípulo todos nós que amamos Jesus, ele diz: eis aí o teu filho, cuida dele, mãe. Eles precisam de mãe, eles precisam de orientação, eles precisam da sua voz que vai dizendo: façam tudo o que Jesus ensinou. Cuidado para não se perderem no caminho. E olhando para o discípulo: é sua mãe, receba a sua mãe. E Jesus não coloca como situação opcional, é testamento de Jesus, é ordem de Jesus.